Quando nós lemos o capítulo 6 de São João, nós devemos nos colocar na perspectiva daqueles que estavam escutando Nosso Senhor. Ou seja, eram judeus que ainda não tinham fé em Cristo verdadeiramente. Pelo contrário, as palavras de Jesus na sinagoga de Cafarnaum são tão fortes que até alguns dos que acreditavam nele vão abandoná-lo. O capítulo 6 termina com uma crise. Muitos dos discípulos de Jesus resolvem não ficar com ele, e isso nos faz pensar na reação de rechaço que aqueles judeus tiveram para com ele ao ouvi-lo dizer coisas como: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Dá a impressão de ser um tipo de expressão megalomaníaca. E é exatamente assim que eles o entendem. Como é que esse diz que ele é o pão da vida? Como é possível que ele diga de si mesmo essas coisas? Pois é. Por isso Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Como diz São Paulo, por graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É Deus que, pela sua misericórdia, nos chama para si. É Ele que nos faz encontrar-nos com Cristo. É Ele que abre os nossos olhos para a fé. É Ele que acende em nossos corações a luz da verdade sobrenatural. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, se nós estamos aqui é porque o Pai nos atraiu. Não é porque nós somos muito bons, muito competentes, muito capazes, então chegamos, pela nossa própria reflexão, à conclusão de que Jesus Cristo é Deus. Não é isso. Houve uma graça que acendeu o nosso coração, de tal modo que nós entendemos que Jesus Cristo é Deus. Que Ele é o que há de mais fundamental, que Ele é a nossa necessidade mais básica. Está escrito nos profetas de Jesus: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por Ele foi instruído, vem a mim. Isso é muito bonito, porque Jesus aqui afirma a sua divindade de uma maneira muito discreta. Todos serão discípulos de Deus. Então ele diz: todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, ser discípulo é ser aluno, vem a mim, porque ele é a lição, ele é o Logos, ele é a palavra, ele é o conteúdo daquilo que o Pai nos revela. Portanto, o centro da revelação é Ele. O centro das Escrituras é Ele. Nós vimos na primeira leitura esse trecho maravilhoso em que o eunuco da rainha Candace da Etiópia está lendo o profeta Isaías e não entende, então o diácono Filipe explica para ele. E a partir daquele versículo, que está no capítulo 1 do profeta Isaías, eu acho que é o capítulo 1, ou capítulo 53, um dos dois, o profeta, aliás, o diácono Filipe lhe anuncia Jesus, a partir daquele versículo do profeta Isaías. Ora, mas o diácono Filipe só pode anunciar Jesus a partir daquele versículo do profeta Isaías, porque há uma graça do Pai que atrai o coração do eunuco para Cristo.
Há uma graça do Pai que sustenta a fé de Filipe. Nós estamos permeados pela graça. Nós estamos totalmente embebidos pela graça divina, quando nós cremos em Cristo. Portanto, isso nos deve fazer entender que quando nós cremos, Deus está agindo em nós e, portanto, nós podemos amá-lo enquanto Ele age em nós. De certo modo, a oração é isso. É crer e amar aquele que nos faz crer. É crer e, portanto, dobrar-nos sobre aquele que nos faz crer para amá-lo. Não se trata de algo teórico, não se trata de algo meramente intelectual. Há uma ação real de Deus em nossa alma que nos faz crer. Ele pessoalmente nos está fazendo crer. E, portanto, quando nós nos dobramos sobre Ele, nós estamos amando aquele que está agindo em nós enquanto nós cremos. Isso é muito forte. Porque tira a oração do universo do discurso e a coloca no universo da ação. Uma ação que acontece em nós e que nós aprendemos a amar. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Mais adiante, quando Jesus fizer a oração sacerdotal, ele vai dizer: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, ó Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Ou seja, a fé já é o começo da vida eterna. Como os teólogos dizem, é glória incoata, é a glória iniciada em nós. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Ele é o pão vivo. Ele é o pão vivo. Não é como o maná, que é um pão morto. Ele é um pão vivo e vivificante. E quando nós cremos nele, ele nos vivifica. Ele comunica a nós a sua vida, a força da sua ressurreição. Isso deveria para nós ser motivo de grande devoção. Ou seja, nós entendemos que a fé em Jesus Cristo nos enche da vida dele, nos faz transbordar da vida dele. Imaginem quando essa fé se manifesta diante deste milagre perpétuo que é a Santíssima Eucaristia. Quando nós podemos estar diante dele vivo no Santíssimo Sacramento. Nos primeiros séculos a igreja não tinha sacrário. As pessoas comungavam e depois a comunhão era levada aos doentes. Aos poucos, porque era difícil às vezes levar a comunhão para os doentes após a missa, então os padres foram reservando a comunhão em tabernáculos. E na medida em que a presença de Cristo foi se prolongando, os fiéis começaram a entender o grande benefício que era orar diante do Santíssimo Sacramento. Por quê? Nós temos acesso a Cristo pela fé. Quando eu creio nele, a minha alma se conecta com ele. Contudo, ter Jesus Cristo vivo no Santíssimo Sacramento é algo que suplementa a nossa fé.
De tal modo que ali no tabernáculo, ou quando nós até expomos, como faremos depois da Santa Missa, Jesus Cristo no ostensório, ele está como que irradiando sobre nós as suas graças, a sua vida, a sua salvação. Por isso o ostensório tem essa forma de sol. O Salmo diz: o Senhor é como um sol, é um escudo para aqueles que dele se aproximam. Porque nós sabemos que na Santíssima Eucaristia Nosso Senhor está como que irradiando as suas graças de uma maneira muito mais eficaz, muito mais profunda, porque é sacramental. Não é apenas pela fé, é pelo efeito deste próprio sacramento. Os fiéis na antiguidade começaram a fazer oração silenciosa diante do sacrário. Então a igreja percebeu que convinha manter constantemente Cristo no Santíssimo Sacramento, para que os fiéis pudessem ir até Ele e se beneficiar da irradiação da sua presença. Vamos pedir ao Senhor que nós sejamos muito eucarísticos e que sejamos muito crísticos. Em que sentido? Que nós temos um fascínio por nos unir a Cristo ao longo do dia. Pensar em Cristo com amor, pensar em Cristo com devoção, unir o nosso coração ao coração dele, fazendo com que a nossa alma seja povoada por sentimentos de comunhão com Ele. Isso provocará em nós um aumento considerável da graça divina. A vida de Deus estará mais intensa no nosso coração. E nós poderemos assim espargir através de nós mesmos os efeitos da presença de Deus em nós, comunicando aos outros, aqueles que passam à nossa volta, a eficácia, a força da sua vida que se comunica através da nossa.